Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos e estamos iniciando a nossa 10ª aula de Feng Shui. Que alegria! Hoje nós vamos trabalhar com as plantas que vocês tiveram aulas anteriores, né? A 8ª aula, se não estou enganado. Aí depois nós tivemos a 9ª aula com uma análise, como a gente fala, de um cliente, né? Mantemos algumas informações, como a gente falou, ocultas para também não deixar a pessoa muito aparente, né? À vista, como diz. E hoje nós estamos trabalhando uma planta que, como diz, é ficção, mas que serve bastante para a gente podermos aprender. Então, praticamente, essa aula e mais uma aula, serão 3 aulas, né? Possivelmente eu estarei utilizando a mesma planta, só que com posições diferentes da porta, que é para vocês poderem avaliar, analisar e ao mesmo tempo estudar a diferença de como colocar o paquá, né? Então o que acontece? A nossa bússola praticamente no Feng Shui do Chapéu Negro é a porta, né? Então na localização da porta é onde nós vamos distribuir o nosso paquá, né? No caso do Chapéu Negro. Então é importantíssimo você saber qual é a entrada, né, da energia e assim você acaba distribuindo o paquá e os setores dentro da planta. Então, neste caso, vocês vão avaliar, né, porque na aula anterior, né, nós analisamos a planta com essa posição da porta, então nós tínhamos uma distribuição do paquá, né? Então seria, cada local teria lá a sua setor, né? Então nós tínhamos lá a espiritualidade bem no local onde se encontra a porta, né? Ou seja, a porta está na espiritualidade. Depois tínhamos no centro o trabalho, que seria uma boa parte da cozinha e uma parte do banheiro. E a área de amigos ficou destinada a um pedaço da lavanderia, né? Da área de serviço, e uma parte do dormitório para essa planta, né? E assim depois foi distribuído família, criatividade, né? Prosperidade, sucesso e relacionamento. Então é legal que vocês deem uma olhada nessa planta, né? Para vocês verem como que depois acaba sendo distribuído o paquá quando muda a direção da porta ou a posição da porta, né? Então é importantíssimo vocês verem, apesar que a situação vai virar um espelho, né? Praticamente vai ser o inverso, vai ser o reflexo de uma planta com a outra. Aí vocês vão acabar vendo como funciona. E hoje eu vou explicar a vocês na maior parte para vocês trabalharem essa questão, né? Então nós vamos lá, temos a planta normal, o que faríamos, né? Nós faremos aquela análise de início, né? Que seria ver a maneira que se encontra a porta de entrada, né? Qual é a direção da energia, se existe portas, janelas em frente a essa porta, né? Então praticamente nós teríamos aquela análise normal, ver como está a distribuição dos móveis, né? É importantíssimo também vermos esse tipo de situação, né? A energia, qual que é o primeiro móvel que nós encontramos, né? Se existe quinas de frente com a porta, se existe parede, né? Tudo isso é importantíssimo. No caso desse imóvel aqui, a gente chega a ter uma visão da cozinha que não é tão próspero, né? Não é auspicioso, né? Porque qualquer uma dessas portas, ao entrar, você vai acabar avistando a cozinha. Claro que hoje a atual porta, como a outra da aula anterior, não é tanto, porque ela não está em linha reta, né? Então disfarça um pouquinho, dá para a gente fazer alguns consertos, vamos dizer assim, as curas, né? E evita de ter muita atenção na questão da cozinha. Agora, uma última planta que é mais prática, né? Ela vai dar de cara, a entrada vai ser logo de cara vendo a cozinha. Mas aí seria outra análise. Neste caso, a gente tem que avaliar a situação, né? Ver como que está a distribuição dos móveis. Então, seríamos ver a posição das portas, se existem portas que estão de frente para as camas, né? Ou se existe falta de proteção da tartaruga, se existe alguma cama que está com a cabeceira numa parede de janela e etc. Então, é praticamente seguir as outras aulas, né? Porque no fundo, a primeira
análise do Feng Shui, tanto no Feng Shui do Chapéu Negro como no Pachai, né? No Basai, é a mesma coisa. A gente primeiro, antes de analisar através da distribuição dos setores do Paquá, a gente vê a parte mais material, como dizemos, né? Porque a divisão do Paquá é a parte energética. Então a parte material, né? A parte estrutural, a gente vê sem antes mexer em nada na planta. Quando vocês fazem uma visita pessoal no local, melhor ainda, né? Como diz, uma visita em loco, né? Vocês veem o imóvel lá no momento, né? Vocês estão lá, fica muito mais fácil de vocês averiguarem. Então vocês vão ver a questão de trincas, a questão de fios aparentes, a questão de mofo, né? Manchas na pintura, qual a condição geral de piso, azulejo, né? As portas, as janelas, né? Os móveis, tudo isso vocês vão avaliar para vocês terem a primeira impressão, né? Porque as condições de conservação influencia muito na nossa análise, né? Depois vocês acabam trabalhando a parte energética, né? Depois também no relatório vocês dizem, ó, tem que substituir móvel tal, tem que substituir porta tal, tem que substituir a pintura tal e etc. Ou tem que melhorar essa pintura, tem que fechar aquele reboco, né? Tudo isso é importante para que você dê uma boa análise e ao mesmo tempo um relatório que dê informações para o seu cliente, né? Para ele poder trabalhar. Mas hoje o intuito dessa nossa aula realmente é poder ensinar a vocês a questão de como fica a questão da distribuição das plantas, né? Então, às vezes, a mesma planta ela pode ter várias distribuições no que como a gente chama no setores ou a divisão do Paquá, né? Então, no caso aqui a gente fez a divisão, aí tem aquela história, né? Não esqueçam sempre fazer a primeira marca, né? Então lá a setinha amarela lá no topo, no dormitório onde tem as duas camas de solteiro, existe a setinha amarela, né? E o qual é o primeiro ponto, que aí nós dividimos. Então sempre aquela história, vai pegar o tamanho do comprimento, divide por 3, né? E o tamanho da largura também divide por 3. Eu nunca trabalho muito com a questão do quadrado, que é uma parte do retângulo, né? Que a maior parte das construções acabam entrando dentro do limite de quadrado. E eu prefiro sempre trabalhar mais na operação do Basai, né? Que é dividir por 3, tanto comprimento como largura. Eu gosto dessa maneira que eu acho que é mais prático, né? Se existe a condição, você vai ter uma distribuição dos cômodos, acho que mais úteis, né? Mais perfeito. E a energia praticamente tem como você acabar conseguindo avaliar. Então eu prefiro trabalhar nesse sistema. Aí vocês não esqueçam que é feito desse jeito. Aí fizemos a primeira marca e aí cada medição vai ter o mesmo tamanho na largura e o mesmo tamanho no comprimento. Depois é só cruzar, no caso do Feng Shui do Chapéu Negro, fazermos o cruzamento das retas, né? Elas não ficam, como a gente fala, em paralelas, elas se cruzam, o qual dá o ponto central e aí nós transformamos a divisória do Paquá. Neste caso fica assim, em vez de ficar quadrados ou retângulos, eles se transformam em tipo triângulos, né? E o centro fica redondo. No caso da técnica do chapéu negro, que é o que ainda estamos trabalhando, quando é um retângulo, o centro vira uma elipse, né? Fica ovalado. Mas é só questão de conhecimento. Eu prefiro, como disse a vocês, trabalhar sempre dividido por 3. Feito isso, que é só questão de treinar, né? Você tem que ter o primeiro ponto e aí vai fazendo um por um. Se quiser, né, com o tempo até ter práticas, vocês podem enumerá-los, né, de 1 a 8 e depois fica simples, né? No momento de que vocês forem fazer o cruzamento das retas, é só juntar o ímpar com o ímpar do comprimento e o par com o par do comprimento, e assim sucessivamente na largura, o par com o par e o ímpar com o ímpar. Eu acho que essa parte de colocar o Paquá é muito fácil, fazer a divisão, né? Eu acho que a maior dificuldade da maior parte dos alunos sempre é posicionar e conseguir colocar os setores nos seus devidos lugares, né? Então, neste momento,
Se vocês têm a lembrança da planta anterior, a gente vai fazer aqui a transformação de como fica a mesma planta no momento que muda a porta. É importantíssimo vocês terem a seguinte ideia, né? Quando vocês forem avaliar um imóvel. Se vocês tiverem a possibilidade de ir até o local, é muito bom. É claro que hoje as coisas estão mudando, né? Depende da situação. Tudo é longe, às vezes você tem um cliente em outra cidade, tudo isso acaba ficando mais oneroso, né? Em valores. Então você acaba tendo que utilizar a tecnologia, né? E aí normalmente você não acaba indo pessoalmente, você acaba se abastecendo de informações que o próprio cliente traz para você e ao mesmo tempo você repassa as outras informações para ele. Então o que é importante vocês terem como ideia? Sempre que tiverem a planta, vocês veem qual é a direção da porta. Então neste caso nós colocamos aqui, essa porta está a seta amarela, está escrito porta, né? Hoje ela se encontra no mesmo lugar, no mesmo território, vamos dizer assim. E o que mudou? Mudou a posição. No momento que ela mudou a posição, também trocou o setor. E aí então na antiga planta, que a porta era ao contrário, você tinha o setor da espiritualidade. Nesse momento que a porta está em outro local, passou a ter o relacionamento, né? Então, como é que isso aconteceu? Aconteceu porque a energia, ela vem de outra direção, né? A outra planta antiga, ela vinha, não importa qual é a rua, em que local que se encontra a rua, em que parte da casa está localizada a rua. O importante realmente é você ter a posição da porta, para onde essa porta está direcionada. Então, na planta anterior, que era praticamente a mesma, só a porta que estava em outro local, nós tínhamos a porta na direção da parede da cozinha, né? Ela estava na parede da cozinha. Depois, com essa mudança, vocês veem que ela está numa parede que não existe, né? Só tem aquela parede da porta e ela se encontra praticamente como se fosse num vácuo, né? Então isso é importantíssimo saber. Por quê? Porque você acaba tendo uma maneira de fazer a direção. Então qual é essa maneira? Você para como se fosse entrar na porta, né? Fica de frente para a porta e analisa o que existe atrás de você, né? Se existir a maior parte da construção, vocês já sabem que essa porta vai ser transportada para uma porta imaginária que é aonde está a seta amarela, né? Bem no setor de amigos, né? Se vocês verem, vocês têm que ter no início da planta, né? Lá tem uma seta amarela que eu coloquei. Então é dessa direção que está vindo a energia. Ela vai entrar pela porta e vai distribuir na casa toda. Então, por isso que nós empurramos, né, essa porta, a porta, como a gente diz, física, se encontra dentro do relacionamento, mas a porta energética estará no setor de amigos, como é ensinado para nós na técnica, né? Porque você sabe que a porta só pode se encontrar em 3 locais: trabalho, espiritualidade e amigos. Então, essa foi feito o transporte, é assim que funciona. Depois disso, encontrado essa maneira, você consegue praticamente fazer a distribuição do pacote. Parece que é muito difícil, mas não é. É só questão de você treinar, né, como a gente fala, estudar, né, e avaliar as possibilidades, porque você acaba tendo uma maneira de fazer a localização. No momento que você grava essa situação e acaba sempre tendo a convicção que a porta se encontra em 3 lugares, né, no máximo, amigos, trabalho e espiritualidade, quando você encontra uma porta no local que não é o que já foi indicado pela teoria, você tem que transportar a porta para aquele local. Então, neste momento, você acaba tendo essa posição, né, de conseguir transportar a porta, como a gente fala, energética. Então, nunca confundam a porta, como a gente fala, né, material, a porta física, né, com a energética. No caso desta planta, né, que serve para um exemplo, né, não é uma planta satisfatória, essa porta se encontra fisicamente dentro do relacionamento, mas energeticamente a gente empurra ela para baixo. Então sempre lembrando isso, vocês vão parar na frente da porta olhando
para a entrada da casa, como se fosse entrar, né? Abrem a porta e veem o que existe na frente e atrás de vocês. Obviamente, nesse caso, vocês veem que a maior parte do imóvel se encontra atrás de vocês, né? Vocês estão olhando para dentro da casa e vão ver que existe uma parte bem menor da casa ou do imóvel mais na frente de vocês e muito maior nas costas. Então é onde a gente joga a porta energética para fazer a distribuição do paquá. E aí você acaba tendo essa distribuição. Trabalho ficando no terraço, né, na parte de um dos dormitórios, numa parte pouca do corredor, né, porque aí já está mais o centro, mas o trabalho ficou mais na área do terraço, né, da área gourmet, vamos dizer assim, e uma parte do dormitório. O Amigos ficou numa boa parte também do terraço e numa parte da sala de estar, né? A espiritualidade foi para o dormitório, na maior parte do seu dormitório, um pouco o centro acabou abrangendo também, mas bem pouco. Esse dormitório realmente ficou bem na questão da espiritualidade, né? E depois nós temos a distribuição da família em um dos banheiros, né? E depois o centro, nesse caso, ele permanece um banheiro no centro, né? Então você só mudou. Então a família ficou, né, com um banheiro, a criatividade com uma boa parte da área da sala de estar e também uma parte da sala de jantar, né? O relacionamento também ficou com uma parte da sala de jantar e uma boa parte da cozinha. O sucesso ficou totalmente no banheiro e na cozinha, né? E a prosperidade ficou numa parte faltante, né? E numa parte da lavanderia. Então, justamente o sucesso e a prosperidade para essa planta não é recomendável. Então, por isso que é importante vocês fazerem esse tipo de avaliação, porque muitas vezes vocês podem ser contratados, né? Ou quem sabe vão fazer também uma nova residência e às vezes o projeto pode ser trabalhado dessa maneira. Então você pode localizar algumas opções de aproveitamento para esse tipo de projeto, né? Você acaba tendo uma maneira muito mais, como a gente fala, satisfatória. Para esse caso, mesmo sendo, como a gente diz, um projeto fictício, podia acontecer de você estar comprando uma casa nessa situação. E aí viríamos que não seria propício nem auspicioso você ter a prosperidade num pedaço faltante, né? E ainda além de tudo o restante uma lavanderia e ao mesmo tempo a sua área de sucesso e fama dentro de uma cozinha. Não é satisfatório. Então neste caso seria muito mais recomendável você acabar mudando a posição da porta, né? No caso que seria mais viável. Então teríamos opções. No caso, já mostrei para vocês uma opção e tem o exemplo da segunda opção. Aí basta vocês trabalharem e verem, analisarem qual é na visão de vocês, qual a melhor. Claro que eu já dei a dica dizendo que essa não é legal, né? Mas vocês também podem tirar conclusões e analisarem através das teorias que existem na apostila, vocês verem se é tipo, não consigo, não tinha como mudar essa planta, aí vocês têm que aprender ao mesmo tempo também transformar uma planta ruim em uma planta mais satisfatória para que as pessoas possam usufruir daquele imóvel, né? Nem tudo dá para a gente simplesmente mudar a porta. Existem N possibilidades que o cliente talvez não queira que mude a porta ou que não tem condição na estrutura. Então tudo isso tem que se levar em consideração. E a gente também, ao fazermos a análise e avaliar as melhores curas, teríamos que trabalhar em cima disso. Então é importante que vocês realmente trabalhem essas situações, né? Porque a parte teórica é mais simples. Então, quando vocês forem trabalhando a questão, com o tempo vocês vão decorando já os elementos, vai vendo que cada setor tem o seu elemento principal, né? E aí vocês também acabam aprendendo a equilibrar também os elementos através um com o outro, né? Qual que ajuda a alimentar elemento X, né? Por exemplo,
a terra é alimentada pelo fogo, o fogo é alimentado pela madeira, né? A madeira é alimentada pela água, né? E assim você vai trabalhando, né? A terra gera o metal, aí você trabalha o que a gente chama de produtivo, né? Como a gente o alimento dos elementos. E ao mesmo tempo, quando você quer controlar, então tipo a terra, se a terra faz o metal, ela acaba sendo controlada pelo próprio metal. Então, quando você quer diminuir a terra, você enfraquece a terra através do metal, né? Ou pela madeira, que aí vai agredir um pouco mais. Então, a madeira acaba também diminuindo o poder da terra, né? Ao mesmo tempo, se você quer tem um excesso de água, você coloca a planta, né? Porque a madeira se alimenta da água, então ela vai diminuir a força da água. Ao mesmo tempo, se você tem muito fogo, você acaba colocando terra, né? Porque a terra se alimenta do fogo, o fogo gera a terra e evita de madeira que alimenta o fogo. Ao mesmo tempo, você também evita a água que ela agride o fogo. Ela realmente diminui o fogo, mas é uma agressão. Então, entre escolha de terra e água, para diminuir o poder do fogo, você acaba utilizando terra, porque a água vai agredir o setor do elemento fogo, e aí você, em vez de ter um controle, você acaba tendo uma agressão que pode trazer problemas para a residência. Então, vocês sempre tem que trabalhar isso, trabalhar o ciclo, tanto construtivo, como o ciclo de controle e o ciclo destrutivo, né? Só em muitas situações que vá exigir que é um excesso de elemento tal, você vá utilizar uma cura mais agressiva. Mas normalmente é mais fácil utilizar o ciclo de controle, nunca o ciclo de agressão, né? Como a gente fala, de destruição. Então fica nessa parte, você acaba trabalhando. Então se a espiritualidade tem terra e lá naquele local é um excesso de terra, né? Então a pessoa vai ficar muito querendo muita estabilidade, vai querer cada vez mais estabilidade, ou às vezes vão ser pessoas teimosas no negativo, né? Então você vai dar uma diminuída nesse controle da terra, né? E aí você acaba jogando algum tipo de metal lá para dar aquela amenizada e a terra vai se, como disse, se amenizar trabalhando em cima da alimentação do metal, porque o metal vem de terra. A mesma coisa se você tem um excesso de água, né? Você vai colocar a planta. Se você precisa fazer um controle de metal, você vai utilizar água, né? Porque a água, metal gera água. Então, num momento que você lá precisa de um equilíbrio num excesso de metal, você vai atribuir dentro daquele local água. Então, se você tem um setor dentro da residência que está com excesso do elemento X, você coloca um elemento que vai fazê-lo diminuir a energia. Então a gente sempre diz que quem gera o outro acaba se desgastando para gerar aquele outro. Não é agredido, mas ele se desgasta. Então é sempre aquela história. Tem o ciclo de controle. Então, se você tem fogo em excesso, a gente coloca dentro daquele setor a terra, porque a sequência do fogo é fazer terra, né, como a gente diz, alimentar terra. Então, quando tem bastante terra, o fogo dá uma amenizada porque ele fica com uma energia um pouco mais fraca. É assim que nós fazemos os controles. Então, o momento de você ter a divisão do Paquá, né, de saber setor por setor, é para você realmente trabalhar os elementos, porque são os elementos que vão dar a ênfase na energia do local, né? Você não pode agredir, também não pode fazer um ciclo com todos os elementos dentro de um cômodo só, sem você trabalhar como é que está aquele cômodo, né? Você tem que estar de olho e saber que na pintura, nos objetos, eles podem estar realçando um determinado elemento. Então, quando existe um excesso de elemento, você tem que amenizar. Por isso que a gente trabalha com a cura. Tem lá as questões de curas energéticas através dos cristais, né, do sino dos ventos, temos. Mas também temos que reparar e nos atentar quais são os elementos que se encontram dentro daquele ambiente, né?
para também não carregar e você, em vez de fazer uma harmonização, você acaba transformando num campo de guerra, né? Porque depende do excesso de material que você tiver na questão de objetos que estão decorando aquele local, você pode existir um conflito. Então é importantíssimo que vocês olhem quais são como a gente fala, os objetos e as suas formas, né? Então, se você tem lá objetos ondulados, em cores pretas, né, em verdes escuro, azul escuro, você vai estar remetendo a esse objeto a um elemento água. Então, dependendo da quantidade que vocês tiverem desses objetos e dependendo do setor que ele se encontrar, pode ser que ele seja propício, né, ou ao mesmo tempo ele esteja agredindo o elemento que a gente chama natural daquele local. Então é importantíssimo isso, né? Ou às vezes, como diz, ele pode estar alimentando. Então por isso que é importante você saber qual é o elemento para cada setor e ao mesmo tempo como é que você vai fazer a distribuição dos objetos de decoração dentro daquele local. Então você tem lá um quadro, se ele é um quadro quadrado, ele vai ter o elemento, né, que vai ser o elemento do quadrado. Se for retângulo, já não é o mesmo elemento, já vai ser outro elemento. Ao mesmo tempo, as cores vão influenciar. Depende da cor que ele tiver, vai ser o elemento ou vai estar puxando para outro. Então você vai ter que trabalhar essa situação. É importante que vocês saibam cada elemento qual é a forma e qual é a cor, para vocês, quando baterem um olho em determinado ambiente, vocês já saberem que aquele elemento está ou propiciando uma boa energia ou ele está agredindo aquele setor, né? Então vamos dar um exemplo aí, você tem lá um quadro que é retângulo, né? Aí tudo bem, ele está lá, o quadro, ele é retângulozinho, depende do tamanho dele, não está influenciando muito. E aí ele está dentro do setor da família. Até então tudo bem, nada proibido, né? O setor da família vocês sabem que é madeira, né? Só que esse quadro, ele possui o quê? Muito vermelho, né? Então existe bastante vermelho nesse quadro. Então o que acontece? Esse vermelho vai estar se alimentando da madeira. Então dependendo do setor, ele pode enfraquecer o setor, em vez de ajudar. Então você tem que dar uma olhada no geral, ver quais são as cores, os objetos que tem dentro desse setor, para ver se também não vai ter um exagero e estar, em vez de propiciando a força do elemento do setor, ele está aumentando a força de um elemento que pode ser ruim para o setor. No caso, vamos supor, o vermelho em excesso dentro do setor família, ele vai estar queimando a madeira. Então vai enfraquecer a madeira e não vai ser interessante, porque o legal do fogo é na área de sucesso. Então a gente tem que alimentar o fogo no sucesso. Na região da família, no setor família, nós temos que alimentar a madeira. Então, neste caso, o ideal seriam formas onduladas, né, que lembram água, e nas cores preto, azul escuro e verde escuro. Claro que o mais importante, no caso, eu opto sempre pelo azul, mas o preto em alguns objetos funciona bastante. Então, para essa área, a água estaria alimentando o elemento madeira e o fogo entraria em, como a gente fala, atrito com a água, né? Porque a água apaga fogo, o fogo queima madeira, então nós ficaríamos num círculo vicioso de agressão, né? A água agredindo o fogo agredindo a madeira e ao mesmo tempo a madeira se enfraquecendo porque teria que apagar a água se enfraquecendo porque teria que apagar o fogo. Então nós teríamos um setor debilitado. Então é importantíssimo isso, sempre trabalhar com o elemento que alimenta, né? Ou o elemento que controla, nunca o que agride, né? E dá muita importância para o centro, porque é através do centro que nós temos a distribuição da energia. Então é fundamental que vocês sempre avaliem, se vocês tiverem a possibilidade de conseguir, né, projetos que vocês vão dar orientações tanto para o proprietário da casa como também para o arquiteto ou engenheiro e eles aceitarem, sempre evitar de colocar banheiros no centro da casa, na área de sucesso e na área de prosperidade. Esses locais não é propício
para termos banheiros nem cozinha. Então, quando vocês têm a oportunidade de trabalhar num projeto desde o início, né, vocês têm a condição de poder dar essa orientação. Nunca deixar ter banheiro no centro do imóvel, né, no centro da planta, nem tampouco na prosperidade e no sucesso. São os piores locais para banheiro, né? Se você optar em a pessoa te consultar e dizer qual é o melhor local para banheiro, normalmente a gente coloca ou criatividade, né? Ou a área da família, né? Também que é propícia para colocar a questão de água, são menos, como diz, agressivos. Depois temos, né? O trabalho também você pode ter água, né? No caso, porque o próprio trabalho pede água, a criatividade é metal e a família é madeira, então eles acabam se beneficiando. É claro que a gente tem que colocar sempre os melhores locais nos dormitórios, né? E também na sala de estar e na sala de jantar, né? De preferência. E os banheiros, como a gente fala, sempre deixar em setores que acabam tendo como principal o elemento água e o elemento metal, né? Porque a terra acaba tendo problema de um agredir o outro, né? Porque a água acaba agredindo a terra e a terra agredindo a água. Controla, mas não é um controle satisfatório. O controle para a água realmente é madeira. Ou então para a própria água, já que existe a possibilidade que tenhamos a área de um banheiro ou de uma cozinha no setor do trabalho, quando formos fazer a distribuição em uma planta, é mais aconselhado utilizarmos essa possibilidade. E a criatividade, que é o elemento metal, né, que queira ou não queira, trabalha um pouco com a água, ele se cansa, né, mas não tanto quanto a terra, né? Então, uma segunda situação. Mas principalmente melhor setor trabalho e família, certo, gente? É importantíssimo vocês tenham isso. Se tiverem dúvida na questão da distribuição do Paguá sobre uma planta, entre em contato com a gente. Mas eu quero que vocês estudem bastante essa planta para vocês verem que, além de existir várias possibilidades de nós mudarmos a porta, né? E assim, com essa mudança, nós fazermos uma transposição do próprio setor do Paquá, né? Então, não é a questão da planta, mas assim a questão da localização da porta, que você acaba fazendo a distribuição. E aí vocês não acabam errando mais. Quanto mais vocês treinam, mais vocês acabam entendendo a maneira e a dinâmica de como vocês colocam o Paguá numa planta. Praticamente, o que vai sempre dar a ênfase dessa distribuição é a porta. Então, às vezes existem portas que vocês nem acreditam que estariam num local como aquele, mas acaba acontecendo. E existe plantas como essa aí que eu transformei para vocês estudarem, que a porta fica numa coisinha de nada, uma entradinha, né? E você acaba tendo isso. Existem outras plantas que a entrada é semelhante a isso, mas não é uma área aberta, é um corredor. Então, muitas vezes as pessoas fazem determinadas construções, né? E para aproveitar o terreno, eles acabam construindo a entrada em outro local, né? Que você nem imagina que podia existir, e depois distribuir a casa, né? Às vezes acontece também de colocarem casas uma sobre a outra, sobrados, né? Como se fossem apartamentos, né? E aí você tem um corredor que te leva depois para uma escada, essa escada vira uma situação e aí você encontra a porta em uma outra dinâmica. Aí vocês acabam tendo que utilizar a mesma maneira, né, de se posicionar parado de frente com a porta para poder entender qual é a direção da energia, né? Então vocês têm essa situação. É como outros casos que futuramente vocês irão ver, que são apartamentos que possuem elevadores centrais, né? Existem alguns apartamentos que a pessoa, quando entra na casa dele, o apartamento está bem no meio da casa, né? Bem no meio do apartamento. O elevador ele abre já dentro da sua casa, né? Não existe o hall, né? Em alguns casos existe até o hall, mas esse hall é dentro da sua casa, ou seja, o elevador passa no meio da sua planta. Então você tem a distribuição, como se vou dar um exemplo, né? Nessa planta, em vez de você ter a porta em um determinado local, não, você vai ter a porta do elevador bem no meio, lá no centro da sua residência.
existe, que são, né, apartamentos por um andar, né, um por andar, e aí você acaba tendo essa situação que é muito vista como um bom empreendimento, mas energeticamente é uma péssima aquisição, porque você ter um imóvel com um elevador no centro do seu imóvel é horrível, ruim e muito péssimo, né? Porque você vai ter o centro energético da sua casa um buraco, né? Que não é propício. Mas isso é mais à frente, né? Eu quero deixar vocês da melhor maneira possível, bem orientados e com o maior número de conhecimento em questões de plantas e distribuições do Paguá, para vocês nunca errarem, né? Mas é como eu sempre digo em todas as aulas, se vocês precisarem, entre em contato conosco, mandem mensagens, né? Que estamos aí à sua disposição, que é para realmente vocês poderem trabalhar bem e terem o melhor nível de conhecimento e, como eu falo, de também segurança para vocês poderem transportar o pacoá em qualquer planta que surgir na frente de vocês. No momento, eu agradeço, me despeço de todos, né? Boas aulas a vocês, bons estudos, né? Como dizem, e obrigado mais uma vez e que vocês estejam sempre prontos para o maior nível de conhecimento. Obrigado, gente, gratidão eterna e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.